Muito obrigada pela vossa presença, por terem aceito o nosso convite. Vamos fazer também com que seja um bocadinho interativo este debate. Eu vou só lançando algumas questões para irmos gerindo aqui a conversa. Começo precisamente pelo Afonso. Tendências e oportunidades para termos um futuro melhor para a banca? Para a banca, ok. Começar logo com uma pergunta difícil. Nós, nos últimos anos, eu acho que em todas as indústrias temos tido uma mudança grande de paradigma com a questão da transição digital. Nós, neste género de eventos, temos sempre dito que esta transição digital é recorrente, é um tema que não acaba, que estamos sempre a persegui-lo. Parece que quando já estamos a acertar em alguma coisa, aparece uma qualquer nova disrupção. E, portanto, o segmento da banca em específico, especialmente na Europa, nos últimos anos, sofreu enormes alterações legislativas, em que abriram um espaço que antes estava muito concentrado apenas para instituições bancárias, para que múltiplos stakeholders agora possam também entrar num negócio que até aos últimos anos era apenas dos bancos. E, portanto, eu diria que esse é o maior desafio que a banca tem, que é uma concorrência muito maior. Ao mesmo tempo, preferimos ver isto como uma oportunidade. Portanto, da mesma forma que a banca se torna ou a indústria bancária se torna mais aberta, a indústria bancária também se vai reinventando e tentando captar os seus clientes e oferecer o melhor serviço possível. Portanto, diria que temos aqui amplo espaço para inovar na forma como contactamos com os nossos clientes, na forma com que serviços e produtos é que pomos ao seu dispor. Hoje é fácil monetizar a inovação na área da banca? Monetizar a inovação, eu diria que depende de que tipo de inovação é que estamos a falar. Portanto, quando construímos algo muito novo, um serviço novo ou um produto novo, é sempre difícil perceber como é que o vamos monetizar ao início. Portanto, primeiro se calhar construímos alguma coisa, depois começamos a melhorá-la e a estratégia de monetização vai aparecendo. Claro, quando fazemos algo novo, devemos sempre ter em mente como é que, se ela vai trazer valor para os nossos clientes, para os nossos utilizadores, então eles deveriam estar dispostos a pagar por ela. Se é logo no momento inicial ou se é um bocadinho mais à frente, isso já vai depender da estratégia que se quer utilizar. Agora, o Rui dizia ainda há pouco na sua intervenção que a inovação não é um fim em si mesmo, não é? A inovação é um meio para chegarmos a algo e, portanto, a parte da monetização, em alguma parte do caminho tem que chegar em qualquer inovação. Se deve ser o seu propósito logo ao início, acho que depende do que é que estivermos a falar. Ana Casaca, queremos exemplos práticos de como uma empresa como a GAP tem vindo a adotar a estratégia de inovação. Antes de mais, olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, voltar a casa, voltar ao Porto. E a Galp está num setor com um gigante desafio. A área energética, nós estamos a passar uma transição energética que implica, em termos de inovação, não só, e segundo a Associação Internacional Energética, um investimento até 2050 de 125 trilhões de dólares, mas também implica que um desenvolvimento acelerado de novas soluções. Segundo a mesma agência, nós sabemos que 50% das soluções que vão nos ajudar todos a descarbonizar os nossos produtos e serviços não existem, ou então estão numa fase perfeitamente ainda embrionária que vão precisar de acelerar com o mercado e para escalar. E nesse sentido, o que a Galp tem feito neste tipo de exemplos concretos, o que a Galp tem feito desde sempre, mas em particular vou dar 3 exemplos nos últimos tempos. O que nós temos feito é abrimos a porta à comunidade, e quando eu digo comunidade de inovação, abrimos a porta às startups, à academia, a empresas tecnológicas, empresas grandes, internacionais, e o que fazemos é trabalhamos de uma forma colaborativa para testar soluções novas
como as da Sensei, que o Vasco apresentou hoje, testar soluções e apoiar que estas novas soluções consigam chegar mais rápido, de uma forma mais sustentável ao mercado. Dar-lhe, para além da Sensei, que hoje o exemplo que nós tivemos com a colaboração, que fizemos um pod, Vasco, que eu diria em 4 meses, mais ou menos 4 meses, conseguimos desenvolver o que de facto demonstra também uma característica da maior parte das empresas grandes portuguesas, que é, nós somos grandes, mas os nossos processos internos, como o poder de decisão está muito perto de nós, podemos rapidamente tomar decisões e avançar e apoiar startups a acelerarem e ambos conseguirem de facto ter impacto no negócio, que é o que nós estamos a fazer com o exemplo da Sensei, agora está no Instituto Superior Técnico, e que dentro do ecossistema do técnico resolvemos um problema à própria instituição, que estava neste momento com um desafio grande porque fechou, estava a remodelar cantinas e portanto precisava de outras soluções, e nós conjuntamente com a Sensei e com o nosso parceiro da academia encontramos uma solução que serve os propósitos dos clientes e portanto traz benefício para as 3 e benefício económico para as 3. E a tal conveniência de que o Vasco falava. O Vasco comentou. Outro exemplo foi com uma startup, neste caso é uma startup alemã, que é a Swabi, que aqui testamos um novo modelo de negócio. Um modelo de negócio que a Sensei é uma startup alemã que tem uns armários que no fundo têm baterias. Portanto, nós com as nossas bicicletas, no final do dia, elétricas, o que acontece na maior parte das cidades é que uma empresa logística entra na cidade com uma caminhoneta, recolhe as bicicletas e recolhe as trotinetes, leva-os para o armazém, carrega e depois volta a entrar novamente na cidade, no centro da cidade, e espalha as bicicletas nos diferentes pontos de mais acesso ou de mais pessoas. E o que nós fizemos foi, esta startup, o que tem são os armários, que ainda não é, mas no futuro nós vamos poder trocar a bateria diretamente nas nossas bicicletas. Hoje, o operador logístico, em vez de fazer uma série de quilómetros e aumentar o CO2 na cidade, para além de tráfego e CO2, em vez de recolher, o que faz é que chega em sítios estratégicos da cidade e muda de uma forma completamente rápida as baterias. Isto permite, o modelo de negócio foi no fundo, é uma parceria entre 3, a startup, a operadora logística e a Galp, e aquilo que nós estamos a testar é que modelo de negócio, o que é que nós podemos criar em termos de valor acrescentado para o cliente. Uma vez mais, o objetivo sempre da Galp é tentar perceber que tipos de modelos de negócio é que fazem sentido para o cliente e que possam acelerar a entrada destas novas tecnologias. Mas tenho mais exemplos. Posso? Vamos passar para outra pergunta para depois. Já tinha dito que a transição energética, obviamente, na Europa é uma grande oportunidade para transformação e inovação para empresas como a Galp, obviamente. Inovações que estão a trabalhar nesta matéria e, sobretudo, que impacto estão a ter? Portanto, em termos de inovações, nós estamos a trabalhar na fileira dos novos e futuros combustíveis do país, sustentáveis, e, portanto, nesse sentido, quando nós olhamos para o polo de Sines, polo industrial de Sines, a Galp tornou público que, de facto, é o nosso grande objetivo descarbonizar a partir de hidrogênio verde. Portanto, uma grande aposta da empresa, de facto, é a produção de hidrogênio verde no país. O hidrogênio verde, a nossa primeira aplicação vai ser naturalmente para a aplicação industrial. Nós somos o maior utilizador de hidrogênio cinzento e aquilo que nós vamos fazer é pegar em hidrogênio, transformar, no fundo, trocar hidrogênio cinzento por hidrogênio verde, permitindo assim descarbonizar a nossa própria refinaria, tornando-a mais competitiva e prepará-la para os novos combustíveis do futuro e, naturalmente, permitir a que Portugal continue a ter uma fileira de combustíveis mais sustentáveis, tornando assim, naturalmente, as indústrias portuguesas mais competitivas. O segundo exemplo, a fileira do lítio, também é público, a nossa parceria, a nossa joint venture com a Northvolt, e aquilo que vamos apoiar
tanto Portugal como a Europa, é de facto o nosso grande objetivo é produzir, refinar, portanto ter uma unidade de reconversão de lítio no nosso país que vai permitir, isto no final da cadeia de valor, conseguir que tenhamos, ou apoiando 700 baterias em futuros carros elétricos produzidos a partir de lítio refinado aqui no nosso país. Nestes dois exemplos, a capacidade de inovação, eu acho que a ambição e a inovação é muito clara. No primeiro, deixe-me dizer que nós prevemos este ano ter o primeiro projeto portanto, a primeira FID, Financial Investment Decision, em Portugal, tornada pública e efetiva durante este ano, que vai permitir Portugal ter um dos maiores projetos de produção de hidrogênio maiores da Europa. Ok. Estamos a falar de 100 megawatts. Neste momento na Europa o que nós temos são 20 megawatts. Portanto, uma vez mais, o que nós de facto ambicionamos é de facto o tornarmos um polo de referência na produção de hidrogênio verde. Relativamente ao lítio, também deixe-me dizer que nós sabemos hoje, e falando do tema de segurança energética, nós sabemos hoje que 80% das baterias de lítio no mundo são feitas na Ásia. A Europa tem como grande objetivo de chegar a 2035 com 30% dos seus carros elétricos a terem baterias de lítio a serem produzidas na Europa, e neste momento nós não temos nenhuma refinaria de lítio ativa na Europa. E, portanto, nesse sentido, nós ambicionamos fazer parte deste caminho grande que é a transição energética e, naturalmente, uma vez mais, fazer, neste caso vai ser em Setúbal, mas fazer de Portugal uma referência também nestas novas cadeias de valor que vão ser cruciais para o desenvolvimento da transição energética da Europa. Joana, falou-se aqui, vamos à pergunta. Falou-se aqui foi o Rui Coutinho que abordou o European Innovation Scoreboard. Deu-nos em 2021 o tal inovador moderado. Como é que podemos melhorar este indicador? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Como é que nós podemos melhorar o indicador? Bom, eu confesso que não tenho grande simpatia por aquele indicador, devo confessar. Aliás, aquilo não é um indicador complexo, contém vários indicadores em si. Portugal diminuiu muito de 2020 para 2021 porque houve alterações na própria construção do indicador. E isso quer dizer também que a nossa posição se altera de acordo com os indicadores que nós decidimos alimentar. Essa decisão não é nossa, não é? É feita por um conjunto de países. E, portanto, eu sou um bocadinho crítica quanto à utilização deste indicador e não acredito que a descida no indicador reflita uma descida de inovação em Portugal. Não obstante, e olhando agora sim para os nossos indicadores, aqueles que nós de facto definimos e controlamos, digamos assim, podemos, enfim, identificar alguns pontos críticos. Se por um lado nós temos vindo a crescer naquilo que é o investimento em I+D em Portugal, é crucial que se continue a crescer e que se atinja, enfim, a média europeia ou que se aproxime mais de outros países. Portanto, nós neste momento estamos com 1,6% do PIB, de acordo com os últimos dados. Por outro lado, há uma parte da inovação que se prende com a transformação deste conhecimento em valor económico, não é? É isso que de facto é a inovação. E aí é o lado das empresas, não é? Esta transformação é muito difícil em todos os contextos, em todos os países. Isto não é uma questão que caracterize Portugal particularmente, portanto é algo que se discute no mundo inteiro. Talvez o exemplo que nós conhecemos em que isso funciona melhor é os Estados Unidos, não é?
é sempre o grande exemplo. Na Europa é algo que se discute muito, mesmo em países que têm níveis de intensidade de despesa em ID muito elevados, como no norte da Europa, porque esta transferência necessita de vários ingredientes, digamos assim. Um é conseguir, de facto, juntar estes dois mundos, portanto, estabelecer relações de colaboração, que aliás era outro dos indicadores, quando é colaborações entre a academia e a indústria, são críticas. Aliás, a Ana mencionou aqui também como é que a Galp faz isso. Se isso para uma grande empresa tem os seus desafios, mas se vai fazendo, para as PMEs isso é muito mais difícil, até por razões de dimensão, nem que seja por isso. É nesse contexto que nós temos em Portugal um conjunto de instituições de interface que favorecem essa relação e fazem um trabalho muito importante nesse contexto. Portanto, esta relação é fundamental para poder levar o conhecimento, para poder haver uma transformação. E depois é extremamente necessário aquilo que um artigo chama de capacidade absortiva, ou seja, não basta pôr o conhecimento ao serviço das empresas, é preciso ver quem nas empresas tenha a capacidade de o absorver e de o compreender. E este, por vezes, é um desafio acrescido no contexto nacional. O que é que falha aqui? O que é que falha exatamente em Portugal, no contexto de inovação? De que forma estão a ser, por exemplo, aplicados, no seu entender, os fundos comunitários, o PRE? O que é que nos falha? O que é que nos está a falhar? Bom, isso já são várias perguntas, todas ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que nós temos muitas razões para ter orgulho quando ouvimos um Vasco Portugal falar da Sensei. Sim. E da abertura na loja no Brasil, que tem um potencial, não é, um mercado gigante, com um potencial enorme. E temos muitos bons exemplos, felizmente, que nos enchem de orgulho todos os dias. Portanto, apesar das dificuldades desta ligação e desta transformação de conhecimento em valor económico, ela vai sendo possível. Mas quando olhamos para os casos de sucesso, como o caso da Sensei, verificamos que na sua origem, na sua natureza, está, de facto, uma associação muito grande a instituições de investigação. Muitos destes casos de sucesso partem, por vezes, de trabalhos de doutoramento que desenvolvem tecnologias que depois têm uma aplicação no mercado, e outras características, normalmente isso está perfeitamente estudado. A questão é como é que, por um lado, podemos multiplicar estes casos, mas, por outro, também, como é que nós podemos, no fundo, potenciar aquilo que são os nossos setores mais tradicionais a adotar determinadas práticas de inovação. Eu acho que um dos grandes constrangimentos, de facto, se prende com a nossa estrutura industrial e o largo número de PMEs em Portugal é um desafio muito grande, daí também a importância das interfaces. E eu acho que em muitas coisas, às vezes é preciso um azar fazer diferente. Fazer diferente é muito difícil, porque nós estamos habituados, aliás o Vasco exemplificou isso, nós vamos à mesma loja, já conhecemos, já sabemos onde estão os produtos nas prateleiras. Portanto, o ser humano é uma pessoa de hábito, fazer diferente é muito difícil. Eu acho que é preciso, neste contexto, ousarmos fazer diferente de uma forma alargada, mas temos de estar disponíveis para isso, claro. Fundos? Eu acho que isto responde, ou seja, nós temos feito um trabalho de uma grande simplificação de procedimentos, portanto, há aqui questões processuais no que diz respeito à forma como nós implementamos os fundos de apoio à inovação em Portugal, e temos feito esse trabalho até de forma conjunta, com o desafio que nós temos pela frente, nomeadamente no PRR, que tem características muito diferentes. Acho que é isso, é preciso ousar fazer diferente. Ok. Sérgio, é notória uma falta de competitividade da economia, tem-nos sido atribuída essa característica. E aqui o tema não se foca apenas na inovação, mas melhorar a própria gestão das empresas. Que papel têm os executivos do C-Level em todo nesta cultura, ou na potenciação desta cultura de inovação dentro das empresas? Bem, antes de mais, bom dia a todos.
Eu queria deixar aqui uma nota que nós, quando estávamos a ouvir o Rui, nós todos até percebemos realmente que ali há uma ambição que faz sentido para 2030. Acho que ficamos todos com aquela pergunta de não sei quantos comos entre aquilo que estamos ali a colocar em 2030. E sinceramente acho que seria importante que esta iniciativa, que nós pretendemos que seja uma iniciativa efetivamente, como o Rui disse, que possamos daqui a 8 anos estar aqui ou noutro local no nosso país a celebrar, para ajudarmos a desbloquear um conjunto de questões, porque efetivamente o nosso país está numa situação bloqueado, acho que não devemos usar a palavra estagnado, porque estamos praticamente em pleno emprego e no atual modelo económico que vivemos num modelo económico em que ou damos o salto e temos que o dar em conjunto, ou efetivamente vamos andar. Acho que não há nenhuma empresa que esteja aqui representada que diga estamos folgados, isto no dia-a-dia é super tranquilo, portanto, sim senhora, vamos conseguir trabalhar mais 10%, mais 20% e, portanto, vamos dar aqui. Portanto, ou conseguimos fazer isto em conjunto ou não vamos lá. Já aqui no evento estava a pensar que há uns 15, 20 anos, não sei se recordam, mas no nosso país, de repente, um conjunto de entidades começaram a dizer temos que exportar mais, temos que nos internacionalizar. Isto foi há 15, 20 anos. Eu acho que seria importante que nós saíssemos desta iniciativa e do conjunto de iniciativas que aí vem e conseguimos passar para as conversas de rua que o país precisa, cada uma das empresas, cada um de nós, a título individual, precisamos mesmo de inovar no nosso dia-a-dia. E, portanto, não fugindo à pergunta, também acho que estamos algo bloqueados no discurso público e muitas vezes nós começamos logo pelo o que é que o Estado precisa fazer, o que é que as empresas precisam de fazer, e eu sinto que às vezes nos esquecemos o que é que cada um de nós precisa de fazer. E pegando no tema do chat GPT, que está tudo na moda, eu realmente, por curiosidade, ontem fui perguntar ao chat GPT em português e em inglês o que é inovação. E a primeira parte é absolutamente comum. Aquilo é um algoritmo de linguagem, a primeira parte é comum. Mas é engraçado que na parte em inglês acrescenta ali mais uns temas que têm a ver com abertura ao risco, tem a ver com sermos capazes de pôr em causa, o status quo, não é? Portanto, nós não seguirmos o pensamento vigente e estarmos abertos a fazer isto. E, portanto, isto começa em cada um de nós, no nosso dia-a-dia, não é? Nós temos que ser capazes, a nível individual, dentro da família, na empresa e no Estado, de começarmos a fazer isto. E, portanto, a este nível, dou por mim muitas vezes a pensar se nós temos N vezes orgulho no nosso desenrascanço, gestão de inovação não se faz a desenrascar. Ok. Acho que estamos todos de acordo com isso. Se nós, no dia-a-dia, damos por situações em que nós valorizamos o nosso departamento, a nossa quintazinha, o nosso silozinho, e fazemos isso, nós não vamos conseguir sair da cepa torta. Inovação não se faz por departamento. Portanto, falo mesmo pelo exemplo da Claranet. É suposto a inovação ser feita de forma disseminada na organização. Outro ponto, se calhar culturalmente menos falado, tem a ver com a questão de quando se chega a determinado nível de conforto no nosso país, sejam empresas, sejam indivíduos, nós ficamos conformados ao conforto que temos e se calhar às vezes falta-nos dar um salto em termos de ambição. Isto toca no estilo negocial que nós temos, que somos muitas vezes, para eu ganhar, a Susana tem que perder. Não se faz assim inovação, não se faz assim modelos económicos o espírito colaborativo teria de ser mais.
E, para terminar, no nosso dia-a-dia, se nós repararmos, é muito fácil nós fugirmos a chegarmos a um consenso. Portanto, culturalmente, nada disto tem a ver com o Estado, nada disto tem a ver com as empresas, isto tem a ver com cada um de nós. E é tramado, mas tudo isto tem a ver com a inovação, porque se nós não conseguimos desbloquear isto ao nosso nível individual, nós não nos vamos Estamos a falar conseguir. então de termos culturais, basicamente. Estamos só a falar de temas culturais. E isto é um ponto que eu também partilho com a Joana, não é só um desafio de Portugal. Eu diria que Portugal, Espanha e Grécia, as culturas mais mediterrânicas, têm características muito semelhantes a este nível. Mas quando nós falamos do como, quando nós falamos de passar de... Já é claro para toda a gente no país que nós temos que internacionalizar, já é claro para toda a gente no país que nós temos que exportar, já é claro para toda a gente no país que nós temos que inovar. Em termos individuais, da forma como gerimos a casa, levar isso para a empresa e depois levarmos para o Estado. Agora, também não, acho que provavelmente vamos ter tempo. E falando do Estado, mas também acho que devemos falar na questão das empresas e, sinceramente, as receitas estão todas inventadas. Mas vamos começar pelas empresas. Nós falamos de falta de capacidade de investimento, falta de escala, falta de capacitação, orientação para o curto prazo das empresas, o tema da produtividade. Nós, nas empresas, estamos disponíveis a crescer por fusão? As empresas portuguesas estão disponíveis para crescer por fusão? Se calhar vamos outra vez à gênese do tema, que é o tema cultural. Mas as empresas portuguesas estão disponíveis para crescer por fusão? Estão disponíveis para confiar e encontrar parceiros? As empresas portuguesas estão disponíveis para atrair investimento estrangeiro? Não é o Estado atrair investimento estrangeiro. São as empresas irem à procura de investimento estrangeiro. As empresas estão disponíveis para procurar talento estrangeiro qualificado e estão a fazê-lo de forma como um processo, não como um desenrascanço. E estrangeiros não qualificados, estamos disponíveis, já que existe falta. Nós estamos, efetivamente, em pleno emprego. E, portanto, quando falo do Estado, também só vou falar aqui, desculpem lá, de temas que não têm absolutamente nada a ver com a agenda mediática. Desculpem. Peço desculpa por isso. Há 50 anos que o nosso país não mexe na justiça. 50 anos. Vai fazer, em 24. Justiça é só a coisa mais importante para que nós confiemos mais uns nos outros e para que as empresas confiem mais umas nas outras. Outro tema muito prosaico, o Estado pagar a horas. Outro tema muito prosaico, fora da agenda mediática. Nós temos um investimento em inovação por parte da indústria da defesa. Acho que mais ninguém em Portugal quer ter defesa sem ser o Estado português. Só o Estado português pode fazer isso. Se nós olharmos para os Estados Unidos, se nós olharmos para Israel e olharmos para a Coreia do Sul, a indústria da defesa tem uma componente multiplicadora, do ponto de vista de efeito multiplicador, que é brutal. Não está na agenda mediática. Melhorar a gestão do território. Nem regiões, nem autarquias grandes. Não temos nenhuma na coisa nem outra. Se calhar podíamos ter autarquias maiores. Basta olhar para o mapa e ficamos curiosos com isso. Para já não falar, peço imensa desculpa, há 25 anos que ando de comboio, gostava que o comboio andasse um bocadinho mais depressa. E, se repararem, não estou aqui a tocar no tema do aeroporto de Lisboa. Se calhar se tivéssemos chegado a consenso sobre ele há 30 anos, já estava feito e barato. E não falei nem de fiscalidade, nem saúde, nem educação, nem ciência, porque sinceramente são temas em que muitas vezes é fácil darmos por nós a pensar que se calhar nesses temas, em termos relativos, até estamos melhor que outros países. E portanto, para sintetizar, acho que nós precisamos de começar por cada um de nós, pensarmos que a inovação é um desporto coletivo. Nós dizemos isto muitas vezes. A inovação é um desporto coletivo. É um desporto coletivo que não é de só uma nula. O meu conhecimento com o da Joana, com o da Ana, com o do Afonso, com o da Susana, tem que dar muito mais que 5.
conhecimentos. Então vamos cá ver e aqui podemos responder todos. O desenvolvimento, a inovação em Portugal nos próximos tempos, como é que encaram essa inovação nos próximos tempos? Como é que vê o que é o nosso futuro da inovação aqui em Portugal? Então, já foram dadas aqui algumas pistas aqui pelos meus colegas de painel. Eu diria que acho que vai partir muito das empresas, não é? Portanto, há aqui uma parte que nós não Voltamos às PME, que são o grosso do nosso tecido empresarial e que é um desafio. Inovar custa dinheiro também. Pronto, não nos esquecermos disto. Ou seja, a mudança custa dinheiro, é preciso investimento, é preciso dar tempo à inovação, é preciso inovar, não é... como o Vasco bem mostrou aqui com o exemplo da Sensei, tiveram primeiro 3 anos no laboratório a fazer coisas antes de ir vender o que quer que seja. E, portanto, as coisas não mudam miraculosamente. Não, isso não acontece. Portanto, o primeiro desafio, eu diria que é a paciência. Ou seja, ao pormos o tema na agenda e a existir esta vontade de inovar e de mudar, também percebermos que as coisas não vão mudar imediatamente. Ou seja, isto é uma construção que se faz. Do lado das empresas, esta paciência é ainda mais importante. Ou seja, eu diria que as grandes empresas em Portugal, e o BPI e a Galp, a Claranet, são exemplos disto, de terem a inovação estarem a pôr a inovação no centro das suas atividades, a criarem divisões e equipas para pensar exatamente nestes temas. Só que, como tudo, vai ser preciso também paciência dentro das próprias organizações para ver as coisas a darem fruto. E muitas vezes os contextos económicos mudam claro. As circunstâncias, e a paciência, por muito que queiramos, pode não estar lá. Uma segunda coisa que destacaria tem que ver, e casa com algumas coisas que já foram aqui ditas, tem que ver com a parte do talento. Ou seja, como é que conseguimos reformular dentro das organizações o talento que é preciso para gerir a mudança, para fazer as coisas de forma diferente. Vivemos num mundo muito mais competitivo hoje em dia, seja pelo trabalho híbrido, seja pela facilidade com que qualquer estudante português pode ir trabalhar para fora, porque as universidades têm marcas boas no mercado, e como é que conseguimos atrair o talento. E, portanto, também é um desafio. Provavelmente vai ser difícil nos próximos anos pensarmos que vamos conseguir ter forças de trabalho em Portugal, mesmo que a empresa seja só de português ou que tenham algum grau de internacionalização, que só vamos conseguir ter pessoas do mercado nacional. Não é? Vamos ter que aprender a ter outro tipo de talento connosco, e, portanto, diria que estas duas coisas vão ser chave nesta mudança de mindset, apesar de concordar na generalidade com o que o Sérgio disse, de muito disto partir também de uma mudança individual em cada um de nós, e que essa sim também vai demorar algum tempo. Ana? Bem, eu estou nas áreas de inovação há quase 20 anos, considerando que comecei como investigadora e que também está a fazer parte dentro da cadeia de valor, se nós pensarmos na cadeia de valor de inovação, e, portanto, naturalmente tem que ser otimista e resiliente. Portanto, estou super otimista com o caminho ou com os próximos passos de inovação. Acho que finalmente a inovação, eu costumo dizer muitas vezes estas frases, finalmente a inovação foi chamada para a mesa dos crescidos. Portanto, antigamente eram ali um grupo de pessoas que estavam no departamento de inovação, faziam umas coisas giras, ou então faziam umas coisas nos laboratórios e que eventualmente um dia podia ser interessante para a empresa, mas não. Hoje temos, eu diria, maioritariamente todos os CEOs das empresas nacionais e internacionais, PMEs e grandes startups, a falar da importância de trazer a inovação para o cerne da estratégia da empresa. E eu acho que a inovação hoje tem uma responsabilidade, ou uma dupla responsabilidade. A responsabilidade de desafiar a estratégia, dizer claramente existem áreas novas, existem oportunidades novas, e nós temos que ter a capacidade de conhecer o negócio e desafiar. E depois, a inovação corporativa tem que ter a agilidade para ser um enabler. O que é que isto quer dizer? Tem que ter a capacidade de pegar em grandes desafios, slice and dice, e conseguir demonstrar projetos reais,
com criação de valor concreto e medir esse valor. E, portanto, a questão, eu acho que dividiria em 3. A primeira é, de facto, o desafio das próprias áreas de inovação, das próprias pessoas de inovação, que têm que ter capacidade de desafiar a estratégia, mas também capacidade de calçar botas de biqueira de aço e ir para o terreno e fazer acontecer. Depois, se eu pensar há 20 anos, quando estava na Universidade do Porto, eu comecei a carreira com 2 programas, tive a sorte de ser bolseira do programa Contacto e da Fulbright, que me deu a oportunidade em 2001 de visitar 2 áreas de transferência de tecnologia em San Diego e de perceber, olhem, em 2001, aquilo que eu quero fazer é a ligação entre a ciência e a economia. Sabia bem o que era isto, mas na altura foi isto que percebi. Não quero ser investigadora, adoro ciência e quero fazer investigação mais ligada entre a ciência e a economia. E depois tive a oportunidade de estar num programa financiado, que eram os gabinetes de apoio da propriedade intelectual, e que na Universidade de Porto foi o catalisador para o que nós temos hoje aqui na Universidade, que é a Universidade de Porto de Inovação, que é o PIN, que faz a ligação Universidade e Indústria. E, portanto, a formação, eu estava na academia, ainda hoje, na academia é onde está o maior conhecimento em Portugal sobre transferência de tecnologia, sobre propriedade intelectual, sobre gestão de projetos cofinanciados e sobre como fazer boas candidaturas a projetos europeus. E, portanto, acho que esta transferência de conhecimento está, de facto, a ser feita. Acho que há uma transferência de pessoas e, portanto, naturalmente, que existem hoje mais pessoas na indústria, que eu acho que há 20 ou 30 anos atrás era mais difícil. Acho que hoje em Portugal há mais pessoas na indústria com capacidade de falar a linguagem da academia e vice-versa. E, portanto, acho que é um caminho. Há 20 anos atrás, nos Estados Unidos, isto já acontecia, portanto, olhar para compararmos, muitas vezes é difícil, porque há 20 anos atrás, nos Estados Unidos, áreas de transferência de tecnologia já se trabalhava de uma forma muito efetiva e com grande conhecimento e grandes quadros de excelência nestas áreas. Portanto, é um caminho a fazer e acho que nós estamos melhor hoje, que estávamos e vamos estar daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, em 2030, vamos estar com exemplos absolutamente fantásticos aqui todos. E depois existe aqui um tema que toca na ambição. Eu acho que se nós pegarmos em grandes problemas e grandes desafios e tivermos slice and dice approach em termos de colaboração, vamos demonstrar que vamos conseguir colaborar e trazer mais valor através da colaboração. Um dos exemplos, por exemplo, que na Galp nós fizemos, quando nós lançámos a plataforma da Open Innovation, a Upcoming Energies, um dos grandes benefícios da Upcoming Energies é, de facto, baixar a barreira à entrada a novas tecnologias, a novas pessoas à Galp. Novas pessoas não quer dizer que seja talento, para recrutar talento. Aos galpianos, às pessoas da Galp, estarem em contacto com ambientes diferentes. Isto implica o quê? Implica que eu acredito que a colaboração só é possível através de ambientes diversos e, portanto, implica que a empresa tem uma ferramenta para, de facto, apoiar a mudança cultural que nós acreditamos que é sempre necessária e, portanto, uma porta aberta para a colaboração, trazer mais tecnologia, mais oportunidades e conseguir, de facto, promover uma cultura que permeie a colaboração e permeie o sucesso e que também permeie o se correu mal. E não há problema. E, portanto, esta porta aberta, estes mecanismos, e por isso é que a inovação é muito gestão e não está tão relacionado, como muitas vezes se diz, com soft skills, é, de facto, encontrar mecanismos internos que permitam, efetivamente, gerir a inovação para criar valor e ajudar a estratégia da empresa. Joana Mendonça, estamos no bom caminho, já não digo para termos a visão que nos deram de 2030, mas estamos ao menos no bom caminho? Bom, eu, enfim, gosto de ser otimista, mas sou uma otimista muito insatisfeita por natureza. Moderada, como o ranking. É isso. Claro que houve uma enorme evolução nos últimos 20 anos, é impossível negar isso.
mas acho que podemos fazer mais e melhor. Eu gostei muito enfim, dos contributos que os meus colegas já deram e, portanto, vou continuar nessa linha e indicar algumas questões que me parecem críticas. A questão do emprego e da atratividade de recursos humanos é absolutamente crítica, é uma questão nacional e a nossa demografia devia estar, não está, não está também não é um assunto mediático, mas devia, no meu entender. Nós falamos muito pouco do papel das instituições, que eu acho que é crítico, e tendo tido esta experiência na ANI ainda me mostrou isso mais. O Daron Acemoglu, que é um economista do MIT, tem um livro que recomendo, que é o Why Nations Fail, em que ele olha para o crescimento dos países, de diversos países no último século, e ilustra claramente o papel crítico das instituições. Portanto, eu acho que nós, como país, temos que refletir como é que nós podemos ter instituições fortes, é isso que nós precisamos. Há uma outra questão muito associada à inovação, que é a questão regulatória, e que vai ser crítica para alguns dos desafios que aqui mencionaram, tanto na área da banca como na área da mobilidade ou da transformação. E eu também acho que nós temos que, enfim, pôr isso também na nossa agenda de preocupações, porque se temos muitos desafios interessantes nas agendas, por exemplo, do PRR, elas têm que ser acompanhadas por questões regulatórias. Okay. É mesmo preciso, é urgente. Nós começámos a fazer um trabalho sobre isso, portanto, que espero que continue, porque vai ser crítico para o sucesso no mercado das agendas, dos produtos e serviços que se espera levar. E depois, tudo começa na educação. Nada se pode fazer sem educação. E nós aqui... enfim, o assunto está mediático, mas talvez por outras razões que eu não vou referir, os nossos modelos educativos estão completamente datados. A nossa sala de aula é igual há 500 anos, tirando no pré-escolar, em que, de facto, há muitas adoções de metodologias diferenciadas. A partir do primeiro ciclo, primeiro é o erras, ficas logo marcado, não é? Expressas a tua opinião, é um problema, não é? Eu falo também como mãe, nós aliás já partilhamos. Portanto, a cultura do erro... Obrigada. A questão, a Ana levantou isto, a cultura do erro, o erro é totalmente penalizado a partir pelo menos dos 6 anos, não é? O miúdo enganou-se e a professora ralha, não é? E, portanto... Esta questão, a educação, eu acho que a reflexão deve ser, sim, os modelos educativos vamos fazer diferente, volto a dizer, ousar fazer diferente. Isso implica alguma experiência, pronto, mas nada, tudo começa na educação, incluindo questões sociais, da forma como nós tratamos os imigrantes, é a educação, não é? A educação. Enquanto nós não tivermos uma educação inclusiva, experimentalista, não podemos esperar que a sociedade seja isso, não é? Uma vez alguém me ouviu dizer, quer dizer, ensinam as crianças a pintar dentro da figura, para depois dizer aos adultos para pensar fora da caixa, não é? De facto, há aqui um desfazamento entre aquilo que nós queremos como sociedade e aquilo que nós passamos para as nossas crianças, não é? Esta questão da cultura do erro é muito interessante. Eu ouvi aqui há uns tempos agora me está a falhar o nome, uma cientista que foi responsável pela missão da ida a Marte na NASA, do MIT, Dava Newman, a contar como eles utilizaram os erros que tinham sido, as experiências erradas, e tentaram premiar esses erros. Nós premiamos muito pouco o erro, pelo contrário, punimos, não é? O erro. Em Portugal temos muita cultura de... Desdramatizar o erro, portanto. Não, premiar mesmo, porque errar implica experimentar. Eu fui lá ao quadro e errei, não é? Isso implica perder o medo de ir ao quadro, não é? Portanto, premiamos o erro e ousemos fazer diferente. Sérgio? Eu acho que é importante voltarmos também aqui ao tema principal da conferência. E eu acho que
principal apelo é que as empresas efetivamente apresentem os seus casos de inovação. Nós na Claranet sentimos, felizmente temos um número bastante grande de clientes, e um dos motes que nos levou a propor avançarmos com esta iniciativa tem exatamente a ver com o facto de nós sentirmos que muitos clientes estão a fazer coisas muito interessantes que acabam por não ter a visibilidade que poderiam ter. E, portanto, é mesmo importante que as organizações, e mais uma vez PME, as grandes empresas, e também muito a administração pública, há muitos casos de inovação incremental ou disruptiva na administração pública. A administração pública, tal como as empresas, os organismos não são todos iguais. Portanto, realmente acho que é importante deixarmos essa nota, que é importante que as organizações aproveitem para se candidatar e efetivamente para que se possa dar visibilidade. E, mais uma vez, a ideia não é fazermos isto, não é começarmos esta iniciativa apenas com o foco num ano. Também dar o toque, quando falamos dos prémios de tecnologia, de certa forma estamos a fazer um bocadinho de nudging, no sentido em que quem estiver a trabalhar naquelas áreas, mesmo que falhe, o ideal é que falhe rápido e que gire o investimento, como o Afonso disse, mas quem estiver a testar, a experimentar naquelas áreas, efetivamente vai ter ganhos a nível das pessoas que estiverem envolvidas, vão crescer, as organizações, e mais uma vez não é o departamento A ou B ou C, é as organizações vão crescer e o país vai crescer. Voltando ao tema da exportação e internacionalização, houve muitas empresas a começarem a exportar e a internacionalizar, não correu bem. Pois não. Mas o problema é que essas pessoas e essas organizações aprenderam a estar fora de Portugal. Já não há regresso. É um ponto de erro. Depois de ganhar o bichinho de que Portugal, afinal, é só o centro do mundo, é um sítio muito bom para viver, mas é espetacular andarmos pelo mundo, esse bichinho nunca mais sai de nós. Temos que conseguir fazer a mesma coisa ao nível da inovação. Quando nós começamos a ter um bocadinho menos medo de errar, quando começamos a estar em projetos ambiciosos que vão para lá, muito para lá de nós, da nossa organização, e começamos a fazer coisas, o hidrogénio verde, assim, é só daquelas coisas que pode mexer, o lítio pode mexer, não mexe só para a Galp, não mexe só para os colaboradores da Galp, mexe em todos nós. Quando eu vejo a equipa do Afonso a fazer o que está a fazer, do ponto de vista no BPI, do ponto de vista de saber trabalhar banca tradicional, altamente confiável, altamente profissional, que é capaz de trabalhar de uma forma aberta, primeiro é um trabalho super difícil, mas é daquelas coisas que não é só relevante para o Afonso, para a equipa do Afonso, para as pessoas do BPI, é relevante para todo o ecossistema. Portanto, acho que aqui temos efetivamente uma oportunidade de dar um conjunto de exemplos, passar um conjunto de exemplos, e aquele sonho do 2030 do Rui, nós temos que responder no dia-a-dia o como, que parte de cada um de nós, e conseguimos viralizar a coisa neste aspecto, em que não seja só Covid, viralizamos a inovação. Uma das formas de inovar é terminar um evento a tempo. Isso é espetacular, isso chega a ser... Por isso, agradeço imenso aos nossos convidados, a presença de todos, e remos então mais e de preferência melhor. Exatamente. Muito obrigada e Obrigado. marcamos então encontro na conferência final de entrega de prémios, que é em Lisboa, no dia 20 de junho. Muito obrigada. Obrigado. Não sei se, entretanto, e como temos aqui uns minutos, se alguém tem perguntas para colocar aos nossos convidados. Já nos íamos levantar. Se não houver, estão libertados para o almoço. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado.